Já queria te perguntar um pouquinho em relação à última carta da Persevera, né? Que vocês colocam ali que o Trump tá vencendo, né, a guerra comercial. E queria entender, assim, por quê, né? Assim, por que na tua visão você entende que o Trump tá na dianteira dessa disputa? Então vamos lá. Essa é uma opinião que a gente tem desde o começo da guerra tarifária. A gente até falou no nosso evento anual, no começo do ano, por um motivo relativamente simples, né? Depois, claro, a parte negocial é muito mais complexa, a maneira como o Trump conduz as coisas também tem seus prós e contras, mas a nossa visão era o seguinte, o Trump tem a favor dele o maior consumidor do planeta Terra. Não existe consumidor tão voraz quanto o consumidor americano, né? É uma loucura. A turma compra sem parar, tem renda alta, tem emprego, tem disponibilidade de financiamento, não tem medo de se alavancar, não tem medo de pegar hipoteca, né? É uma cultura, eles têm a cultura do consumo. Quem que quer perder 350 milhões de consumidores vorazes, né? Então, a gente sempre achou que seja qual for a maneira do Trump negociar, no final das contas ele tinha uma vantagem fundamental, que é um consumidor que ninguém quer perder. O chinês não quer perder o consumidor americano, o europeu não quer perder o consumidor americano, o japonês também não quer, o brasileiro também não quer. Então a gente achava que o Trump estava fadado a, no fim das contas, vencer esse braço de ferro. Além do que, ele se mostrou bastante habilidoso na maneira de negociar, né, daquele jeito dele que, né, vai lá em cima, ancora lá em cima, e quando depois ele baixa, o pessoal suspira aliviado e fala, nossa, que bom, só 15%, que gostoso, né? Então, um objetivo muito claro do governo Trump era e continua sendo o de enfraquecer relativamente o dólar, né, em relação a outras moedas. Ele acha que pelo fato do dólar ser uma moeda de reserva, ela tem uma tendência a estar sempre sobrevalorizada e que aí outros países se aproveitam disso com moedas subvalorizadas e crescem mais, né, em relação aos Estados Unidos, vendendo para os Estados Unidos. Obviamente essa é uma visão parcial, porque do outro lado esta taxa de câmbio permite uma inflação sob controle com juros mais baixos e um monte de fluxo de investimentos, mas essa parte ele não fala, né? Mas na parte comercial tem esta impressão de que os Estados Unidos estaria melhor com um câmbio um pouco mais desvalorizado e ele conseguiu isso. Então acho que ele vai vencendo e conseguiu isso num tempo muito menor do que todo mundo imaginaria, né? Muita gente tinha medo que, nossa, esse negócio vai se arrastar por anos, né? E foi relativamente rápido porque aos poucos os outros países foram sendo objetivos, falando, olha, não vou comprar essa briga, né? Se for 10, 15, 20%, ok, né? O problema é quando a gente estava no mundo dos 50%, dos 100%, dos 150% de tarifa. Então, Estados Unidos versus mundo, acho que o Trump está conseguindo o que queria, que é dólar mais fraco, tarifas maiores para os Estados Unidos importar produtos estrangeiros e tarifas menores para os Estados Unidos exportar para contrapartes comerciais, né? E eu acho que ele vai conseguir uma outra grande vitória em breve, que talvez já fosse acontecer de qualquer forma, mas, né, ele abraçou esse objetivo aí, que talvez seja a cenoura, a cereja no bolo, que é juros mais baixos nos Estados Unidos. Acho que os juros mais baixos nos Estados Unidos virão juros mais baixos no mundo inteiro. A gente é relativamente baixista para a inflação no mundo e no Brasil e, portanto, achamos que vamos voltar a taxas de juros muito menores do que a gente viu nos últimos anos no pós-pandemia. Mas o tarifaço não teria como uma consequência, um efeito colateral, um aumento da inflação? Afinal de contas, os produtos potencialmente vão chegar por um preço mais alto lá no mercado americano? Pois isso é um choque de preços relativos, né? Então, os produtos vão ter um aumento de preço, mas isso não quer dizer que vai gerar inflação. A inflação é um processo inflacionário. Se você tem uma mudança de preço e depois ela não se perpetua, não continua aumentando, isso geralmente não é tratado com política monetária, né? Você pode tratar um pouco com política monetária para você ancorar as expectativas e você não ter o problema de este aumento gera outro aumento que gera outro aumento, né? O que né, quem exerce aí política monetária, estuda política monetária, acompanha, está chegando à conclusão é que existe uma grande chance de ter um repique inflacionário, mas não um processo inflacionário.
Como as taxas de juros no mundo inteiro estão relativamente altas para a inflação corrente, né, elas foram desenhadas para aquela inflação do pós-pandemia, né, que nos Estados Unidos chegou a 8%, no Brasil chegou a 12%, né, mas agora nos Estados Unidos ela, né, foi de 8 para 6, para 5, para 4, para 3, para 2,5%. Não precisa mais ter 4,5% de juros nos Estados Unidos para a inflação de 2,5%, mesmo que ela pipoque, né, para 3% e depois volte para 2,5%. E a nossa opinião também no Brasil, né, de que, olha, 15% de Selic para uma inflação que está indo para baixo de 5% é absolutamente fora de esquadro em relação a todos os outros emergentes do mundo. Então a gente tem essa visão de que os juros serão mais baixos porque a inflação será mais baixa nos próximos anos. Não quer dizer que não vai ter um pouquinho de sobe e desce aí por causa das tarifas, né?